A hora que o Wilson falou, 48 anos de casamento ali, é muito chão, não é, gente? Hã? 48 anos de casamento. É, a Larissa ia aqui, ó, você mesmo, você nem percebeu. Eu aqui olhei aqui, ó, eu aqui sentado, a hora que ele falou 48 anos de casamento, todo mundo olhou lá, eu olhei lá e olhei no C. Aí o pessoal tirou o olho de lá e o Wilson foi continuar, você fez assim, ó, você fez assim, ó. Olhou no casal assim, tipo assim, eu pensando aqui, né, que você pensou, meu Deus, aguentar 48 anos, meu marido vai ser fácil. Eu pensei que você pensou, falei, nossa, como é que eles conseguiram 48 anos? Você não falou nada, seu gesto. Meu Deus! Ai, meu pai, vai dar força para ela, senhor. 48 anos, não é fácil não, hein? Jaza, quanto tempo que a sua mulher suporta você? 45, ó, é fácil não, hein? Senhor Justino, quanto tempo a dona Mercedes está suportando o senhor? 60 anos? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, perdoa, Deus. Aí, Albert, você querendo desistir, meu filho? Você não está nem num terço. Pode pegar a firma Marcelinha lá, dá um trato na mulher lá e fica com ela. 20 anos, né? 22? Dá um tratinho na neguinha e fala, é você mesmo, neguinha, porque fui no culto hoje, já recebi uma palavra. Mas é muito bom, né? Outra coisa que eu achei interessante, são coisas que a gente, eu chego aqui para cumprimentar o seu Vitor ali, que fez 48 anos de casado, porque eu vejo ele na rua, para baixo e para cima, na bicicleta. Sou Vitor lá, na bicicleta, vendendo o salgadinho, entregando o salgado, que eles fazem salgado, né? A X-Leia, eles lá fazem salgado, entrega aí, tudo quanto é lugar. E ele de bicicleta, pá, daqui. Falei para ele assim, rapaz, falei no ouvido dele ali, aqui. Nossa, eu vejo o senhor para baixo e para cima aí, rapaz. O senhor está animadão. Sabe o que ele falou para mim? Vou fazer 80 anos agora. Rapaz, eu olhei bem e falei, que disposição. Deu até um up em mim, rapaz. Falei, opa, deu até um gás agora. Eu vejo ele de bicicleta, andando firme. Pensa bem, irmão, um homem de 80 anos, salgadinho da Dona Marinha. Salgadinho entregando aqui, vendendo ali, entregando. Animado, não é? Aquele negócio, sabe? Não, animado. Rapaz, Deus abençoe, amém ou não? Deus nos dê essa força, essa graça aí. Não é brincadeira, não. É, jovem aí, viu, Claudião? Bora, Claudio. Hã? Viu, Vião? Viu? É você mesmo, Carlinhos. Você viu? Fácil, não? É. Viu, Robinho? Escutou aí? Tá na bicicleta? Põe na bicicleta. Fala para ele assim, tem que alcançar o seu Vitor. Amém. Vamos ler uma palavra agora, então, lá no Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 2 do livro do Gênesis. Uma palavra breve, né? Porque o nosso tempo é curtinho nesse culto, mas uma palavra breve aí. No livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, alguns versículos, no Gênesis, capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo:
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus, juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações, que durante a ministração e após, possamos estar temendo mais a Deus, querendo honrá-lo e exaltá-lo, e recebendo ao mesmo tempo edificação, exortação e consolação, e glorificando o nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Meus queridos e amados, abençoados e abençoadas de Deus, glória. Quem é de Deus, dá glória a Deus, aleluia. Amém, é pouco. Quem é de Deus, dá glória a Deus. Amém, aleluia. Meus queridos, Deus fez. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, amém ou não? Sabe aquele pai que arruma tudo, prepara tudo para o filho? Ou prepara tudo para a filha? Deus preparou tudo para nós. O universo, Deus fez. Separou as águas, fez a terra, separou as águas de baixo das águas de cima. Separou a porção seca, chamou de terra. E as águas chamou de mares. Deus colocou os luminares nos firmamentos, o sol, a lua, para separar dia e noite. Colocou as estrelas para ajudar também e a marcar as estações. Deus ordenou para a terra que a terra produzisse árvores que dessem frutos, cuja semente estivesse em cada fruto, para poder depois plantar de novo e continuar. Deus ordenou a terra para produzir. Você pode ler lá. E a terra produziu. Deus ordenou para as águas produzirem enxame, peixes, mundaréu de peixe, e produziu também. Então Deus fez tudo e depois Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus deixou tudo arrumado para nós, coisa linda, amém ou não? E o homem está bruscando, batendo daqui, batendo dali, querendo descobrir quem que fez tudo. A criatura longe do Criador. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo balança, Paulo chacoalha os homens e Paulo diz assim: os gentios, os pagãos, os que não acreditam em Deus, são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Pois a natureza, a criação, declara a glória de Deus. O Salmo 19 fala que o dia e a noite, sem falar nada, fala que Deus existe. É muito lindo demais, a pessoa, eu fico, como que pode não crer? Tudo certinho. Está fechando a tardezinha. O sol está se pondo. Vamos ter uma noite certinho. E faz bem para a gente precisa descansar, e nada melhor do que descansar à noite, tudo escurinho, apagou, parou as atividades, tudo, se o nosso corpo precisa descansar, Deus já colocou, fez à noite, porque a gente precisa de descanso, não ia ficar 24 horas no ar, se fosse para a gente ficar 24 horas no ar, não teria nem noite, como a gente ia trabalhar um pouco só, ia descansar, Deus falou, fazer à noite para vocês, todo mundo vai descansar, e no outro dia vocês retomam tudo de novo. Como é que Deus não existe, meu Deus? Ah, meu irmão, para com isso. Para. Meu Deus, perdoa, Pai. Deus fez tudo lindo, maravilhoso. E Deus colocou o homem e falou para o homem cuidar. Capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem
e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E Deus, verso 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, Deus fez um mundaréu de árvores, com fruto de tudo quanto é jeito, para poder comer. Mas Deus falou assim: você pode comer de qualquer fruto que tiver aqui, ó. Tudo. Mas está vendo aquela árvore ali? Só aquela lá. Não come dela, não. E a árvore da vida, estava lá também. Engraçado que Adão não comeu da árvore da vida, rapaz. Se ele come da árvore da vida antes de pecar, nós ficaríamos eternamente sem pecar. Mas se ele come da árvore da vida depois do pecado, não tinha salvação mais para ele também. Então é por isso que depois que ele peca, fecha lá o lugar lá, você não pode comer agora não. Nós precisamos resolver um problema primeiro. Nós precisamos resolver esse problema do pecado primeiro. Porque senão vai ficar, porque ele estava vivo fisicamente, ó. Ele estava vivo fisicamente, mas morto para Deus. Porque no dia em que ele desobedeceu, ele não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Adão morreu espiritualmente. Perdeu a comunhão com Deus. Então, se ele come depois que ele morreu espiritualmente, mas ele estava vivo fisicamente, se ele come da árvore da vida, ele ficaria eternamente morto. E quando chegasse a hora dele morrer fisicamente, imediatamente seria levado para longe de Deus, no lugar de tormento. Você consegue entender isso que eu falei ou não? Estou perguntando, você conseguiu entender o raciocínio ou não? Eu acho que alguns não entenderam, mas tudo bem. Dá um toquinho no seu irmão e fala: tudo bem, meu irmão, está tudo certo. Está tudo certo também, Deus é bom. Você não entendeu, vai estar bom também. mas tudo bem, depois lá na frente você vai pensar, fala: rapaz, agora que eu estou entendendo o que o pastor falou. O pastor falou lá, não entendi na hora, mas agora eu entendi. Adão pecou. Adão e Eva pecaram. E Deus disse: no dia que vocês pecarem, vocês morrem. Eles pecaram, então, mas eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Ficaram separados de Deus. Faltava agora morrer fisicamente para ficar eternamente separado de Deus. Mas o que Deus fez? Não deixou eles morrer fisicamente na mesma hora, para que pudesse ter um tempo, houvesse um arrependimento e resolver o problema do pecado. Para quando eles morressem salvo. Conseguiu entender o raciocínio? É muito para sua cabeça, não é não, né? Está dando para entender? Amém ou não? Delma, tudo certo aí? Depois você explica para o Carlos lá. Ou é o Carlos que explica para você? Ele explica para você. Brincadeira, viu, Carlão? Eu sei que vocês são nossos aqui, ó. Coração. Albinho, entendeu aí, Albinho? Não entendeu nada também, né? Quando está muito quieto, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Mas o que eu quero falar para vocês é isso. Presta atenção, nosso tempo é curto. Irmãos, a Bíblia fala, no Apocalipse capítulo 12, que o diabo, ele é um exímio enganador. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, que ele usa de astuta cilada. Fala em João 8:44 que ele é mentiroso. Fala na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala para a igreja de Corinto: perdoa o rapaz aí, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, pois bem conhecemos os seus ardis. É muita astúcia, nós não temos noção. Você vai entender aqui em poucos minutos. Irmãos, presta atenção. Deus ordenou para Adão para não comer daquele fruto. Não é uma questão de comer, é obediência, livre-arbítrio, é servir a Deus com espontaneidade, com alegria, e eu ser obediente a Deus, é só isso. Mas Deus disse: pode comer livremente qualquer fruta aqui, faz o que você quiser, mas daquela você não come não, é liberdade de escolha. O homem não é obrigado a servir a Deus, mas Deus está dando uma opção para ele servir ao Senhor com liberalidade, voluntariamente. O que acontece no capítulo 3? Olha o capítulo 3, verso 1.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido. E ele também comeu. E então os olhos dos dois foram abertos, e perceberam que estavam nus, e juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Então presta atenção aqui agora. Astúcia do Satanás. Olha a astúcia. Qual é a ordem de Deus? Não vão comer daquele fruto. Porque se comer, certamente morrereis. Mas você pode comer de todas as árvores. Todos os frutos. Como é que a serpente introduz a conversa? Como é que o diabo introduz a conversa? Ele chega e fala assim: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Aí a mulher respondeu: não foi isso que Deus disse. Deus disse que a gente pode comer do fruto das árvores, mas só daquela que não é para comer. Então, o diabo já ganhou um ponto. Qual é o ponto? Entrou num diálogo com a mulher. Ele já começou a conversar. E se entrar numa conversa com o capeta, se não tiver cheio do Espírito Santo, perde. Porque o bicho é astuto. A primeira falha aqui é entrar numa conversa com ele. Por isso que a Bíblia fala na carta aos Tessalonicenses: foge de toda aparência do mal. Tem coisa que não dá para nós. Faz igual José. Quando a mulher lá foi agarrar José, José falou: sai para lá. Sai. Porque quando a mulher relou nele, ele rupiou inteirinho. Ele falou: eu não vou dar conta. Sai! Largou a blusa. Porque se ele fica, ele ia agarrar a mulher também. Então tem situação que não dá conta. Tem que vazar, tem que sair fora. Não vai dar conta. Vai ficar fazendo o que ali? Não, eu estou aqui. O pessoal está jogando um truco ali, um joguinho lá. Está rolando ali uma caipirinha ali. Mas eu não estou bebendo não, só estou aqui na caçulinha. Meu irmão, vaza. Vai dar zebra. Vai dar zebra, mulher. Não, o pessoal está assistindo Big Body aqui, mas eu não estou não. Eu estou aqui só conversando, aqui comendo a pipoca. Vaza. Eles vão comentar ali, entrar num assunto. Você vai entrar também. A hora que você vê, você está acompanhando o Big Body faz tempo. Vaza. Tem coisa que não dá para nós, meu irmão. Tem que fugir. Mas a mulher vai conversando. Engraçado que algumas coisas aqui, do capítulo 3, versículo 1 ao 6, não fala quanto tempo, não foi uma coisa rápida. Satanás levou 6 versículos, conversando com a mulher, e conquistou o coração dela. Em 6 versículos. Do versículo 1 ao 6. Mas no versículo 6, olha o versículo 6, eu quero perguntar como que está escrito na sua Bíblia, o versículo 6. Olha bem, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu. Continua agora o versículo, continua sendo a sua. O que está escrito aí? Deu. Qual Bíblia que está escrito assim, e deu também a seu marido e ele comeu? Qual que está escrito isso? Levanta a mão. Tem alguma escrito diferente aí? Essa parte? Olha bem o que está escrito na minha para você ver, para você entender o que eu estou querendo dizer. Olha na minha o que está escrito no versículo 6, no final, a árvore é boa, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Olha o que está escrito na minha. E deu também a seu marido que estava com ela.
e ele comeu. Na minha está escrito, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Como é que está na sua? Na sua está escrito que ele estava com ela? Estou perguntando. Está escrito, e ele comeu com ela. E ele comeu com ela. Na minha está escrito, e ela deu ao seu marido, e que estava com ela, e ele comeu. Mesmo que a sua não está dizendo que ele estava com ela, na minha está dizendo que ele estava com ela. Eu não estou afirmando 100%, mas na minha está escrito que ele estava com ela. Mas mesmo na sua, que não está escrito que ele estava com ela, você viu que ela viu que a árvore era boa para dar entendimento, ela tomou do seu fruto, comeu, e está escrito que deu ao seu marido e ele comeu. Não é para você pensar assim, ó. Como que ele não questionou nada? E já pegou e comeu? Como que ele não questionou nada? Ele pegou e comeu? O que dá a entender? Subentende-se que ele estava com ela. E ele não fez nada, só escutou tudo. E deixou a coisa rolar. E deixou a coisa rolar. E ela desobedeceu. E ele viu que não aconteceu nada com ela. E ele também comeu. O Satanás levou 6 versículos para convencer a Eva. Mas não aparece versículo nenhum que ele levou para convencer o Adão. Uma mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, derruba ela também. O Adão não pegou da mão do capeta, pegou da mão da mulher. Mas se a minha mulher, estou com ela, estou junto com ela aqui. Ela errou, eu erro junto. Se ela acertou, acertei junto. Mas o que eu quero mostrar aqui não é isso. Eu quero mostrar para você o seguinte, ó. A astúcia do inimigo. Primeira coisa, quando a serpente começou a falar, foi assim que Deus disse, para você não comer de todos os frutos e tal, e entrou num questionamento, porque a serpente chega a dizer assim, ó, no capítulo 3, no verso 4, a serpente chega a dizer assim, ó, então a serpente disse à mulher, ó, certamente não morrereis. Mas o que Deus disse em Gênesis 2:17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que o diabo disse para a mulher? No capítulo 3, versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus disse que morrereis, e Satanás disse, não morrereis, usando a serpente. Primeira coisa, ó, presta atenção. O que Adão e Eva deveriam observar? Quem está falando conosco? Uma serpente? E o que Deus disse no Gênesis 1:26, 27, 28? Escuta agora. O que Deus disse, ó? Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Escuta agora. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, como que uma serpente vem falar comigo, vem arguir comigo, e vem querer tirar uma ordem que o meu Criador me deu? Primeira coisa, quem manda aqui, serpente, não é você, é eu e minha esposa. Você está falando tudo isso aí, mas quem manda aqui somos nós. O que você está falando um negócio desse? Você está indo contra o nosso Senhor, o nosso Criador. E Ele deu ordem para nós mandar aqui. E você fica quieto aí, cala a tua boca. Porque Deus deu ordem para os dois dominar. E não para ser dominado. Mas a astúcia do diabo consegue reverter a coisa. Inverter. E ele domina o casal. Você entende o negócio? Aí, quando
esse conhecer o bem e o mal aqui, irmão, o que significa? Ó, Deus conhece o bem e o mal. E Deus conhecendo o mal, Deus não é dominado pelo mal. O que Deus queria que Adão não conhecesse o mal naquele momento, mas lá na frente, depois ele ia conhecer. Era preciso primeiro Adão ter confiança em Deus, ter um relacionamento com Deus, firmar-se com Deus, para mais lá na frente Deus liberar para ele conhecer o mal, porque então ele não seria dominado pelo mal, porque ele estava confiante em Deus, não ia pecar. Mas quando ele então conhece o lado ruim da coisa, ele é dominado pelo mal, porque ele não está em condição, não era para ele fazer isso naquela hora. Não é o momento. Então, é aquele tipo daquele crente, igual eu falei de manhã aqui, da mulher lá, que o filho dela falou assim, o filho nas drogas, falou assim, mãe, a senhora não sabe o que é negócio de droga, a gente não consegue sair. Aí a mãe falou assim, eu vou também usar drogas do jeito que você usa, vou curtir do jeito que você curte e vou mostrar para você como que se sai das drogas, que é possível sair do vício das drogas. Ele falou, mãe, eu não consigo. A mãe falou, vou te ajudar. Aí a mãe também começou a usar drogas. Só que a mãe não conseguiu sair também. Ficou os dois nas drogas. Então tem coisa que a gente não pode mexer. Tem pecado que você não pode entrar. Se você sair da presença de Deus, você vai achar uma outra coisa. E você vai ficar emaranhado, enroscado, fisgado, e não vai ter força para sair. Por isso que muito crente que desvia, fala que é muito difícil voltar para Jesus e voltar para a igreja. Por isso que o crente, você não pode brincar não. Porque a Bíblia fala assim, que quando um demônio, um espírito sai da vida de um homem, o demônio sai, vai embora, a pessoa fica liberta. Mas tempo depois o demônio volta, traz mais 7 espíritos e sonda aquela pessoa. Se aquela pessoa não firmou com Jesus, está toda ali tranquila, sem firmar com Jesus, o demônio vem e traz mais 7 capetas. E o estado daquele homem fica pior do que o primeiro. Por isso que fica difícil de voltar para Jesus mesmo. Então nós não podemos desviar não. Se você pecou, se você falhou, rapidinho, pede perdão, conserta e toca o barco para frente, levanta a cabeça, Senhor, tem misericórdia, ajuda eu, não posso recuar não. Então o que acontece? É engraçada a astúcia da serpente, que ele fala assim, primeiro, que ela não vai morrer, que eles não vão morrer, mas Deus disse que vai morrer. Mas eles deram atenção mais para a serpente. Vocês não vão morrer. Aí, no capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Olha bem o versículo 6, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore, olha aqui em mim, aquela árvore era boa para se comer e agradável, aquela árvore. Mas olha no capítulo 2, no verso 9. Olha no capítulo 2, no verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores, no plural, agradáveis à vista e boas para a comida. Então não era aquela árvore, todas as árvores eram agradáveis à vista e boas para se comer. Como que ela está falando que aquela árvore, Satanás conseguiu o seu objetivo? Não é aquela, são todas, mas agora ela está olhando para aquela. Meu irmão, que situação, olha a astúcia do bicho, o engano, ela só enxergou aquela, boa para comer, agradável, mas aí tem um detalhe, e desejável para dar entendimento, porque o Satanás falou para ela assim, se você comer, você vai conhecer o bem e o mal, e vai ser igual a Deus. Aí, eu vou ser igual a Ele? Me interessou isso aí. E eu vou conhecer coisas que eu não sei? Ora, então eu não sou completo? Eu preciso de mais alguma coisa para completar? Me interessou isso aí. Você está vendo, meu irmão? O que é cevar o peão? Cevar a pioa? Cevou direitinho.
E o peão está caindo na conversa. E a peoa está caindo na conversa. Vai ser fisgado. Vai ser fisgado. Aí comeu, pum, foi fisgado. Você sabe o que fisgou? O pecado. Você sabe o que aconteceu aqui? Vou indo para os finalmente aqui. Sabe o que aconteceu aqui? O homem se afastou de Deus e a mulher se tornaram escravos do pecado, escravos do diabo. Mas sabe o que aconteceu aqui? É o que está em 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que aconteceu aqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição. Paulo está dizendo que existe ressurreição. Nós vamos ressuscitar em corpos incorruptíveis. Nós vamos ressuscitar. Vamos participar da imortalidade. Então, 1 Coríntios 15, 54. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha aqui em mim agora, para você entender um negócio aqui. Ó. Olha o verso 55. Ó. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Presta atenção aqui, ó. Deus falou para não desobedecer que morreria. Então, o que faz o homem morrer? O aguilhão da morte. O que é o aguilhão da morte? O que está escrito em 1 Coríntios 15, 56. O que é o aguilhão da morte? É o pecado. Mostra para nós o que é um aguilhão aqui, meu irmão. Apaga essa luz. O que é um aguilhão? Um aguilhão é uma ferramenta que você usa para cutucar, espetar o animal. O animal, o boi, aqueles bois não querem... Você conduzir os bois lá, você vai... Não tem, como é que você vai falar, bater no boi com a mão? Você não tem condição nenhuma, o boi não obedece. Então você com uma ferramenta daquela comprida, com a ponta, você cutuca o boi, pum! O boi, ele sente a dor, então ele não força contra o aguilhão, ele obedece. Então você cutuca ele e vira. Se você quiser que ele vá para lá, você cutuca do outro lado, ele vem para cá. Porque ele sabe que para lá tem um aguilhão, que tem uma força, tem um negócio que machuca ele. Então quando ele vai para lá, ele toma a pancada, pum! Ele veio para cá, porque para cá ele não toma pancada. Então o cara controla ele no aguilhão. Ele é controlado no aguilhão, uma ferramenta. Aqui, ó. Ferramenta aqui. Aqui, ó. Imagina bem aqui, o aguilhão. Ó. Aqui a boiada está indo para cá, nos bois da frente. O boi da frente, vira tudo para lá. Aí eu estou vendo que eles estão indo correndo para o lado, o outro cara está com o aguilhão de lá, nos bois de lá, ó, que estão indo pegando a estrada errada. Cutuca os bois, vira tudo para cá, porque machuca ele. Cutuca, machuca. Então, com o aguilhão, ele leva o boi, ou a vaca, ou o cavalo para o lado que ele quiser. Ele controla. Então, Satanás, ele fez o homem pecar. O pecado é a maneira pela qual ele leva o homem para a morte eterna. Ele segura o homem com o aguilhão do pecado. O pecado é uma maneira do diabo falar assim: você está preso, agora eu vou levar você para a morte física e eterna. Então, o que ele usa para a gente perder a salvação? O pecado. Porque por meio do pecado ele nos conduz à morte. Então, o aguilhão da morte, o aguilhão da separação eterna de Deus é o pecado.
Por meio do pecado, o diabo conduz a gente para ficar eternamente separado de Deus. Por isso que ele está falando aqui, ó, o aguilhão, 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão da morte é o pecado. Aí ele fala, e a força do pecado é a lei. Onde o pecado se baseia? Por que é pecado? Porque a lei de Deus disse, não comas, porque no dia em que comer, desobedece. Então o pecado estava olhando para a lei disse para não, você comeu, então eu estou firmado no que Deus disse. Então ele usa a lei de Deus. Mas olha aí agora, olha aí, no verso 57, graças porém a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que está querendo dizer aqui? Ei, o que está querendo dizer aqui? Quando a gente lê Isaías 53, ele fala assim, a respeito do Senhor Jesus, Isaías 53, no verso 4, ele diz assim, Isaías 53, verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está falando que essa ferida, esse aguilhão que estava nos conduzindo, o aguilhão que estava nos conduzindo para a perdição eterna, Jesus, Deus se fez homem na pessoa de Jesus, e Jesus tirou o aguilhão de nós e deixou o aguilhão pegar nele. O aguilhão pegou nele e levou ele no nosso lugar. Então é por isso que fala que ele foi ferido. É engraçado que fala que ele foi ferido. Ele não foi morto espiritualmente, mas foi ferido. Nós, Efésios capítulo 2, fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados. O diabo matou nós espiritualmente, mas Jesus, ele feriu Jesus. Por que Jesus foi ferido? Porque Jesus não pecou, não morreu a morte dele, ele morreu a nossa morte. Então ele pagou a nossa conta. Quando ele pagou a nossa conta, ele se levantou ressurreto, porque ele não tem pecado. Então, graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, nós estamos aqui nesse culto de ceia para celebrar uma aliança que foi restaurada, renovada, porque Adão quebrou a aliança. Adão e Eva quebraram a aliança. E é maldito aquele que quebrar a aliança. Por isso que Gálatas capítulo 3, 13 fala que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Jesus recebeu a punição, a maldição no nosso lugar. Porque nós não podemos cumprir a lei, então Jesus recebeu a maldição da lei no nosso lugar. Foi ferido no nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão pudessem chegar até nós. Amém, aleluia? Então a aliança foi quebrada lá com Adão, mas Jesus, antes de morrer, pegou o pão, deu graças e disse, isto é meu corpo, que é partido por vós. Pegou o cálice e disse, isso é meu sangue, que é derramado por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então ele veio inaugurar uma nova aliança. Amém, aleluia? Ele se tornou mediador de uma nova aliança que é firmada em melhores promessas. Então nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Vamos preparar a ceia aqui? Pode vir preparar a ceia. Quem é que vai participar da ceia? Quem entregou a vida para Jesus. De coração. Você entregou sua vida para Ele. Ele recebeu as feridas no nosso lugar.
Ele foi aguilhoado no nosso lugar. Hoje você estava buscando o verbo. Quem recebeu o aguilhão é o quê? Foi aguilhoado. Foi ferido. Foi machucado em nosso lugar. Para que nós pudéssemos ter vida. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estende as mãos para cá, meu querido, minha querida. Senhor, estão aqui os elementos da ceia, o pão que representa o corpo de Cristo e o fruto da vide que representa o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós pedimos a tua bênção sobre os elementos que serão ministrados nesse final de tarde nessa casa. Abençoa, Pai, o pão e o fruto da vide, que são elementos da nova aliança em Cristo Jesus. E nós estamos nessa nova aliança. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode servir. Glória a Deus. Aleluia. Você vai pegar o cálice, segurar na mão aí. O pão também, segurar na mão. Nós vamos participar todos juntos. Maravilha, glória a Deus. A honra é dele, a glória é dele sempre. Receber a glória, força, honra, tanto poder, digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, tanto poder, anjos em querubins estão no teu trono, uma nuvem de glória e uma nuvem de glória, anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo,
Santo. Glória a Deus, aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, purifique nossos corações, lave os nossos corações de toda imundícia, sujeira. Limpa, Senhor, limpa, e ajuda a sermos homens e mulheres de Deus. Ajuda nós, ajuda nós, ajuda nós. Perdoa, ajuda nós. Nós estamos firmados na nova aliança, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ser aguilhoado no nosso lugar, por ser moído no nosso lugar, por ser ferido no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Ótima noite para você, meu irmão, minha irmã. Semana abençoada, cheio da presença do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor sempre. O Senhor te guarde, te proteja, te abençoe em tudo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão e sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.